Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje estou aqui para comentar sobre uma reportagem que está repercutindo muito no nosso portal de notícias. Um homem invadiu uma escola municipal, roubou 2 pacotes de macarrão instantâneo, cozinhou, fritou um ovo e comeu. E na hora da saída, ele escreveu um bilhete pedindo perdão pelo furto e disse que só fez aquilo porque estava com fome. E no Primeira Hora de hoje, jornal que eu apresento das 7 às 8 aqui na TV Tarobá, eu encontrei neste crime características de um crime denominado furto famélico, que é quando a pessoa furta para matar a fome. Moralmente falando, parece que não há muito o que se discutir, né? Ora, se a pessoa está com fome, se a pessoa está desnutrida, se a pessoa está correndo o risco de morrer por falta de comida, ou passar mal, ou ter uma doença, ou algo assim, ou não come há muito tempo, me parece que moralmente não há problema dele ir lá e furtar comida. Repare, eu não estou falando de ir ao supermercado, furtar lá peças de picanha, furtar caviar, estou falando comida simples, a necessária para matar a fome da pessoa, né? Então me parece que moralmente não há muito o que se discutir em relação a isso. Agora, e juridicamente falando, será que existe amparo para aquele que furta para matar a própria fome? Mas repare que não é para matar só a própria fome, pode ser para matar a fome do filho, para matar a fome da mãe, do irmão, do tio, daqueles que o rodeiam, até de um terceiro. E eu vou falar para você que é assim. Há amparo legal para que a pessoa não responda por crime algum se ficar comprovado que o furto foi para matar a fome, o furto famélico. E aonde que está escrito isso na nossa lei, Diogo? Em lugar nenhum. Não existe um artigo no Código Penal que trata especificamente do furto famélico. Existe o artigo que trata do furto, suas atenuantes, agravantes e tudo mais. O que nós temos parte da nossa doutrina, daqueles que estudam direito, escrevem livros, interpretam, trazem novas ideias, e também da jurisprudência, as decisões que os juízes já tomaram, principalmente os do STF, que é a nossa corte máxima. Uma decisão tomada lá em cima normalmente serve para todos embaixo, normalmente. E o furto famélico, então? Como embasar, legalmente falando, juridicamente falando, algo para que aquele furto deixe de ser crime, se o furto está previsto no Código Penal? Bem, daí nós temos 3 vertentes. Uma delas é o princípio da insignificância. Lá no final da Segunda Guerra Mundial, chegou-se à conclusão, através de um alemão que ainda está vivo e merece todo o nosso respeito, Klaus Roxen, que disse o seguinte: não é porque a atitude é tipificada no Código Penal que ela de fato deva pertencer ao direito penal. Para ir ao direito penal, deve ser um crime de brutal efeito na sociedade, deve ser um crime de relevância. A gente não deve apelar ao Código Penal, ao direito penal, algo que é insignificante, porque o direito penal deve ser o último instrumento a ser utilizado pela sociedade. Quando todo o resto falha, apela-se por último ao direito penal. Por quê? Porque é aquilo que vai tirar a liberdade da pessoa, é aquilo que vai aplicar as penas mais duras, mais rígidas. Então, criou-se ali o princípio da insignificância. E fala para mim, há um grande significado em você roubar um pacote de macarrão instantâneo e um ovo? Roubar não, furtar, repare, porque se roubar já não caracteriza o furto famélico. Tem que ser furto, não pode ser roubo, mão armada, esse tipo de coisa, que daí já exclui. Mas e aí? O princípio da insignificância aponta que o furto de um macarrão instantâneo não é algo digno, não é algo brutal, não é algo tão importante a ponto de ser tratado pelo Código Penal. Então aí há uma questão de atipicidade material. E juridicamente falando, os senhores sabem disso, nós temos 3 pilares para que um crime seja passível de ser punido. Nós temos a tipicidade, nós temos a ilicitude e nós temos a culpabilidade. Tipicidade precisa estar escrito numa lei, em determinado lugar, dizendo que aquilo não pode ser feito. A ilicitude é fazer aquilo que não pode. E a culpabilidade é você não ter outra alternativa, ou melhor, ter outra alternativa e mesmo assim cometer, né? Ou seja, se eu tinha outra opção, senão a de cometer aquilo que é
tipicamente um crime, se eu tinha outra opção e não optei pela outra opção, então eu cometi o crime. Agora, se eu não tinha opção, ou eu fazia aquilo ou eu morria, então daí eu não tenho outra opção, não há culpabilidade. Sem culpabilidade não há crime, sem tipicidade não há crime, sem ilicitude não há crime, sem qualquer um dos três ou os três juntos não há crime. Entenderam como que é? Então, em relação ao furto famélico, nós temos o princípio da insignificância, que é um dos principais argumentos utilizados pelas nossas cortes superiores. Para quê? Para desqualificar esse crime, para tirar a tipicidade desse crime. Ele é insignificante, por isso ele não é típico. Outra coisa é a questão da ilicitude. Ora, pelo estado de necessidade ou como eu morro, eu não cometi um ato ilícito, eu cometi um ato em prol da minha vida, que é meu bem maior. Eu não cometi algo ilícito, mesmo sabendo que o furto é ilícito porque é típico. Eu busquei a comida para matar a fome do meu filho, do meu terceiro, e não só comida, o remédio também. O remédio, ou ele toma o remédio, ele morre, foi lá, furta o remédio, tomou. Também furto famélico. Então, aí nessa segunda vertente, nós não temos a ilicitude. Perceba que nós já falamos da tipicidade. No caso do princípio da insignificância, nós temos a ilicitude diante do estado de necessidade e, por último, nós temos a culpabilidade, que daí é um pouco mais discutido. Será que essa pessoa teria outra opção para matar a fome? Alguns vão dizer, chega no semáforo, pede um pão seco, comeu, não morre de fome, não precisava ter furtado a escola. Mas existe um outro princípio da dignidade da pessoa humana que está previsto em vários locais da Constituição. Eu vou citar o artigo 5º da Constituição, por exemplo, que dá o direito da pessoa de comer um ovo frito. Um ovo frito. Sim, a pessoa, no lugar do pão seco, que mataria a fome, o ovo frito, será que ela não tem direito de comer ovo frito? Será que isso não fere o princípio da dignidade também? Então, moralmente falando e juridicamente falando, furtar para matar a fome afasta qualquer tipo de punição. E você que furtou, deixou o bilhete lá na escola, se você quiser falar comigo, com a gente da TV, entre em contato com a nossa produção. Nosso telefone é o 99994-3329. Eu vou te entrevistar no Tarobá Comunidade. Se tiver com medo, eu chamo um advogado para te respaldar juridicamente diante da sua ação. Vamos debater esse assunto com mais profundidade? Foi isso que eu tentei fazer nesse vídeo. Pode ter ficado um pouco chato, peço desculpas, mas se vocês gostaram, dê um like aí, que na sequência a gente pode fazer outros vídeos nessa pegada.